Você já ouviu alguém citar a Bíblia para defender suas escolhas, mesmo escolhas que claramente vão contra a palavra de Deus? Acontece com mais frequência do que imaginamos. Versículos são tirados do contexto, repetidos como slogans e usados quase como um escudo para silenciar a correção. Deus me fez assim. Só Deus pode me julgar. Jesus andava com pecadores. Essas frases soam espirituais, até reconfortantes, mas quando olhamos mais de perto, descobrimos que são frequentemente versões distorcidas da verdade. Este não é apenas um problema religioso, é um problema humano. Ao longo da história, as pessoas sempre tentaram dobrar palavras, leis ou até a ciência para justificar o que já queriam fazer. Na política, líderes selecionam frases a dedo para se adequar às suas agendas. No dia a dia, as pessoas citam erroneamente ditados famosos para defender maus hábitos. E quando se trata de fé, alguns usam mal as escrituras para proteger o pecado, em vez de permitir que as escrituras o exponham. Mas aqui está a chave. A Bíblia nunca foi feita para ser uma advogada de defesa para nossos erros. Ela foi feita para ser um guia que nos leva à cura, liberdade e verdade. Quando os versículos são lidos em seu contexto adequado, eles não nos dão desculpas, eles nos dão esperança. Eles não encobrem o pecado, eles nos apontam para o Salvador que nos redime dele. Nesta jornada, vamos analisar alguns dos versículos mais populares que as pessoas usam para justificar o pecado. O quê? Romanos 6:1. Paulo é cristalino. A graça não é permissão para a desobediência. Para entender isso, precisamos ver o contexto. A lei revela a culpa, ela nos mostra o padrão santo de Deus, mas a graça revela o Salvador. A graça não apaga os mandamentos morais de Deus. Ela os cumpre, dando-nos o poder de vivê-los. Tito 2:11-12 explica: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de forma sensata, justa e piedosa na presente era. Pense nisso em termos cotidianos. Imagine que você exceda o limite de velocidade e o policial decide apenas dar-lhe uma advertência. Isso é misericórdia. Mas isso significa que você está livre para continuar acelerando? Claro que não. A misericórdia deveria mudar como você dirige, não encorajá-lo a quebrar as regras novamente. A graça funciona da mesma forma. Ela é destinada a nos transformar, não a nos permitir permanecer no erro. Os primeiros cristãos em Roma viviam em uma cidade cheia de indulgência e corrupção. Paulo sabia que a tentação de distorcer a graça em libertinagem era forte, mas ele insistiu. A verdadeira graça não é passiva, é poderosa. Ela não apenas perdoa o pecado, ela nos liberta de seu domínio. Então, quando dizemos que estamos debaixo da graça, não estamos declarando independência dos mandamentos de Deus. Estamos declarando dependência do poder de Cristo para vivê-los. A graça não é um passe livre para continuar pecando, é a liberdade para finalmente começar a viver em santidade. Outra frase que as pessoas frequentemente usam como escudo é: Deus conhece meu coração. A princípio, soa reconfortante, como se nossas boas intenções, de alguma forma, superassem nossas ações. As pessoas dizem: sei que não sou perfeito, mas Deus vê meu coração. Ele sabe que minhas intenções são boas. Mas as Escrituras não usam esta verdade como consolo, elas a usam como um aviso. Jeremias 17:9 declara: o coração é enganoso acima de todas as coisas e incurável. Quem o poderá conhecer? O versículo seguinte responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
Jeremias 17:10. Em outras palavras, quando Deus examina o coração, ele expõe o que tentamos esconder. Nossas intenções não apagam nossas ações. Hebreus 4:13 nos lembra. Nenhuma criatura é oculta à sua vista. Tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vemos isso na vida real também. Com que frequência líderes, políticos ou mesmo pessoas comuns, pegas em erro, dizem: minhas intenções eram boas. No entanto, boas intenções não apagam resultados prejudiciais. O Evangelho não diz: não se preocupe, Deus sabe que suas intenções são boas. Ele diz: seu coração precisa de redenção. Estreitamente ligado a isso está Romanos 5:20. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Alguns distorcem isso para significar que quanto mais pecamos, mais graça recebemos, quase como se a graça fosse uma recompensa pela rebelião. Mas Paulo rapidamente rejeita essa ideia em Romanos 6:1. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. A graça não é uma licença para continuar pecando. É o poder para ser liberto dele. A graça não é negação divina, é libertação divina. Ela não nos dá tapinhas nas costas enquanto caímos de um penhasco. Ela nos puxa da beirada e nos coloca em terreno sólido. Tito 2, e te dispõe esse 2:11 deixa claro, a graça nos ensina a dizer não ao pecado e sim à piedade. E isso nos leva ao cerne da questão. A Bíblia nunca foi dada como uma ferramenta para justificar nosso pecado. Ela foi escrita como um mapa para nos guiar para fora dele. Com muita frequência, as pessoas tratam as Escrituras como um advogado de defesa, distorcendo versículos para desculpar seu comportamento. Mas a palavra de Deus é mais como o bisturi de um cirurgião. Ela corta para curar. Ela convence para restaurar. João 3,17 diz: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para nos afirmar em nossa quebra. Ele veio para nos transformar através de sua morte e ressurreição. A Bíblia não existe para fazer o pecado parecer seguro. Ela existe para nos conduzir à liberdade. Então aqui está o desafio. Você está usando as Escrituras como um escudo para se defender ou como uma bússola para guiá-lo em direção a Deus? Um caminho o mantém preso, o outro o leva à vida. A escolha, como sempre, é sua. Descobriremos o que eles realmente significam e porque a verdade por trás deles é muito mais poderosa do que qualquer desculpa. Ao longo do caminho, veremos exemplos das Escrituras, percepções da história e reflexões que se conectam com a vida real hoje. Então, deixe-me perguntar: você já usou um versículo para se consolar, quando no fundo sabia que não era para ser assim? Se sim, você não está sozinho, mas talvez, apenas talvez, este seja o momento de deixar a palavra de Deus nos desafiar, em vez de apenas nos tranquilizar. Um dos versículos mais citados nesta discussão é o Salmo 139:14. Eu te louvo porque fui feito de modo assombroso e maravilhoso. É uma linda declaração, mas infelizmente é frequentemente tirada de seu significado original. Muitos a usam para justificar seu comportamento, dizendo: Deus me fez assim, então não estou fazendo nada de errado. É apenas quem eu sou. Seja problemas de raiva, comportamento sexual, identidade pessoal ou escolhas de estilo de vida, o raciocínio é: se parece natural, deve ser abençoado por Deus. Mas as Escrituras nunca dizem que tudo o que parece natural é santo. O Salmo 139 é sobre a criação intencional da vida por Deus, não sua aprovação de todo o desejo humano. De fato, a Bíblia ensina consistentemente que, embora sejamos criados à imagem de Deus, também somos marcados pelo pecado. O próprio rei Davi
Admitiu no Salmo 51:5: certamente nasci pecador, pecaminoso desde o momento em que minha mãe me concebeu. E Romanos 3:23 ecoa a verdade: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pense nisso na vida cotidiana. Uma criança pode nascer com uma tendência natural à impaciência, mas isso não torna a impaciência boa. Na psicologia, sabemos que as pessoas podem herdar traços de personalidade ou até certas fraquezas, mas a maturidade significa aprender a transformá-los e controlá-los. Santo Agostinho chamou essa realidade de pecado original, uma quebra que todos carregamos, que nos aponta para a nossa necessidade de graça. A cultura moderna frequentemente equipara autenticidade com retidão. Se eu sinto, então deve estar certo. Mas Jeremias 17:9 nos adverte: o coração é enganoso acima de todas as coisas e incurável. Quem o poderá conhecer? Nossos sentimentos não podem ser a autoridade final. O Evangelho não celebra a nossa quebra. Ele a redime. Sim, você foi feito de modo assombroso e maravilhoso. Isso significa que você tem valor, propósito e dignidade, mas também significa que Deus o ama demais para deixá-lo em seu pecado. Ele o chama para a transformação, para a santidade, para a liberdade através de Cristo. Ser feito por Deus não significa que todo desejo é aprovado por Ele. Significa que você foi feito para algo muito maior. Outra frase que as pessoas frequentemente usam de forma errada é a descrição do rei Davi como um homem segundo o coração de Deus. Encontramos este título em 1 Samuel 13:14 e, novamente, em Atos 13:22. Muitos entendem que o pecado não é tão sério porque, afinal, Davi pecou grandemente e ainda assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O raciocínio é: Davi cometeu adultério, até arranjou a morte de um homem, e Deus ainda o amava. Então, por que eu deveria me sentir mal por meus erros? Mas este é um perigoso mal-entendido. O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus não foi sua perfeição, foi seu arrependimento. Quando confrontado pelo profeta Natã, após seu pecado com Batseba, seguindo Samuel 11:12, Davi não deu desculpas. Em vez disso, ele se prostrou diante de Deus. O Salmo 51 nos dá uma janela para sua alma. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Estas não são as palavras de alguém se justificando, mas de alguém quebrado e humilhado. A diferença é clara. A cultura moderna frequentemente diz: sei que não sou perfeito, mas Deus conhece meu coração. No entanto, se nosso coração não se entristece com o pecado, então não é como o de Davi. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 7:10: a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O verdadeiro arrependimento nos muda. Desculpas superficiais nos deixam estagnados. Pense assim: a história se lembra de Davi não por negar suas falhas, mas por como ele respondeu a elas. É por isso que ele é um excelente e é um exemplo para nós hoje, não como uma licença para pecar, mas como um modelo do que fazer quando caímos. Na vida, o que nos distingue não é a ausência de falhas, mas a presença do arrependimento. Então, quando ouvimos Davi ser descrito como um homem segundo o coração de Deus, lembremo-nos, não foi porque ele pecou audaciosamente, mas porque se arrependeu profundamente. E esse é o convite para todos nós, não para defender nosso pecado, mas para deixar nossos corações se quebrantarem, para que a graça de Deus possa reconstruí-los. Uma das frases mais comuns que as pessoas usam para evitar a correção é: Jesus andava com pecadores. A imagem que ela pinta é de um mestre gentil que simplesmente aceitava todos sem julgamento.
A mensagem implícita é: se Jesus acolhia a todos como eram, então os cristãos nunca deveriam confrontar o pecado, apenas amar as pessoas. Mas vamos olhar para o que realmente aconteceu. Em Mateus 9, Jesus chama Mateus, um coletor de impostos desprezado pela sociedade, para segui-lo. Então, Jesus vai à casa de Mateus, onde muitos coletores de impostos e outros pecadores se reuniram. Os líderes religiosos ficaram indignados e perguntaram aos seus discípulos: por que o mestre de vocês come com coletores de impostos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Observe o propósito. Jesus não estava celebrando o estilo de vida deles. Ele estava estendendo a mão para curá-los e transformá-los. Um médico não se senta com pacientes apenas para conversar sobre a doença deles. Ele se senta com eles para prescrever a cura. Da mesma forma, Jesus encontrava as pessoas onde elas estavam, mas nunca as deixava lá. Pense na mulher pega em adultério em João. Jesus a protegeu de ser apedrejada, mas também lhe disse: vá e não peques mais. Amor não significa ignorar a verdade. O amor fala a verdade com compaixão. É por isso que Lucas 5,32 ecoa: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Hoje as pessoas podem dizer: se você realmente me amasse, não me desafiaria. Mas o verdadeiro amor não deixa alguém cair de um penhasco. Ele os adverte. Jesus comeu com pecadores, sim, mas não para afirmar o pecado. Ele veio para resgatá-los dele. O amor verdadeiro nunca se mistura com a quebra. Ele traz cura e transformação. Poucas frases são tão populares na cultura moderna quanto "só Deus pode me julgar". Ela aparece em tatuagens, em músicas e em discussões acaloradas, sempre que alguém se sente criticado. À primeira vista, soa espiritual e até humilde. Você não é Deus, então não pode me dizer que estou errado. Mas, na verdade, esta ideia não é encontrada em lugar nenhum nas Escrituras. Na maioria das vezes, as pessoas usam esta frase para evitar a responsabilidade. É uma forma de dizer: não me corrija, não se meta na minha vida. Mas a Bíblia ensina consistentemente que dentro da comunidade de fé, somos chamados a corrigir uns aos outros com amor. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for apanhado em algum pecado, vocês que são espirituais deveriam restaurar tal pessoa com mansidão. E Mateus 18:15 dá uma instrução clara: se seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe a sua falta, a sós entre vocês dois. Então não, a Bíblia não ensina o silêncio. Ela ensina a correção amorosa e humilde. Imagine alguém quebrando a lei e dizendo à polícia: só o Supremo Tribunal pode me julgar. Essa lógica não se sustenta na vida real e também não se sustenta espiritualmente. Deus frequentemente usa pessoas, pastores, amigos, mentores, para nos chamar de volta quando estamos nos desviando. E aqui está a parte séria. Se o julgamento realmente é apenas entre você e Deus, isso deveria aterrorizá-lo, não confortá-lo. Hebreus 10:31 adverte: é coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. O julgamento de Deus é muito mais sério do que a desaprovação humana. Claro, Jesus adverte contra o julgamento hipócrita em Mateus. Não somos chamados a condenar os outros arrogantemente. Em vez disso, somos chamados a examinar nossas próprias vidas, primeiro, para que possamos ajudar os outros com clareza. O objetivo não é nos elevarmos, mas guiar uns aos outros em direção à verdade. Aqui está a realidade. Nenhum de nós está acima da correção. Quando alguém aponta nosso pecado, pode parecer desconfortável, mas pode ser a maneira de Deus nos proteger de um mal maior. Em vez de usar "só Deus pode me julgar" como um escudo, devemos ver a correção como um ato de graça, porque ela pode simplesmente nos salvar.
Talvez nenhum versículo seja citado com mais frequência do que Deus é amor. Encontrado em 1 João 4,8, tornou-se um slogan para a tolerância em nossa cultura. As pessoas o usam para sugerir que, por ser amoroso, Deus nunca julgaria, nunca confrontaria e certamente nunca chamaria nada de pecaminoso. A lógica parece simples. Se Deus é amor, então o amor deve aprovar tudo. Mas esse não é o tipo de amor que a Bíblia descreve. O amor de Deus não é aprovação sentimental, é santo, purificador e poderoso. É o tipo de amor que corre para o perigo para resgatar, mesmo quando dói. Hebreus 12:6 diz: Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Em outras palavras, o amor verdadeiro não ignora o que nos destrói. Ele nos tira disso. Pense em um pai e filho. Um pai amoroso não permite que seu filho brinque no trânsito só porque a criança insiste. O amor do pai estabelece limites, mesmo que isso cause frustração temporária. Da mesma forma, hoje, o amor de Deus nos repreende e disciplina, não porque ele nos odeia, mas porque ele nos valoriza. Apocalipse 3:19 registra Jesus dizendo: Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. João mesmo esclarece o que o amor realmente significa, no capítulo seguinte: Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. 1 João 5:3. Amor e obediência não são inimigos. Na verdade, a obediência é a evidência do amor. Nossa cultura frequentemente pergunta: se duas pessoas se amam, como pode ser errado? Mas as Escrituras não definem o amor por sentimentos. Elas o definem pela cruz. O maior ato de amor foi Jesus sacrificar-se pelos nossos pecados, não nos afirmando neles. Então, sim, Deus é amor, mas não o amor raso e permissivo que o mundo imagina. Seu amor salva, santifica e transforma. Não diminui o padrão para nos fazer sentir melhor. Ele nos eleva para que possamos viver melhor. Esse é um amor digno de confiança, mesmo quando nos confronta com verdades que não queremos ouvir. Outro versículo que é frequentemente distorcido é Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, visto que não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Alguns interpretam isso como significando que as regras não se aplicam mais, que a graça é como uma permissão geral para fazer o que quisermos. O argumento soa espiritual. Estamos debaixo da graça, não da lei. Então, não me diga o que posso ou não posso fazer. Deus me perdoa. É tudo o que importa. Mas o apóstolo Paulo nunca teve a intenção de que a graça fosse usada como uma brecha para o pecado. De fato, ele imediatamente aborda este mal-entendido no versículo seguinte. Que diremos então? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos 6,15. E antes, ele perguntou: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum.